Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre segmentação de dados. O que é isso? A segmentação de dados nada mais é do que esses botõezinhos que fazem a gente ter interação com os dados na tela do painel. Então, vamos primeiro entender como que funciona, como que a gente faz para inserir uma segmentação de dados e como que ela conversa com as tabelas dinâmicas. Primeiro eu vou fazer o seguinte, essa minha planilha de tabelas dinâmicas, eu vou dar um duplo clique aqui no nome dela e vou chamá-la de dinâmicas, tá? O que eu vou fazer também? Eu vou adicionar uma nova guia, que é a guia que futuramente vai ser o meu painel com os indicadores do Big Brother. Vou clicar aqui nesse maisinho e ele vai inserir para mim uma nova planilha. Vou vir aqui em cima na guia exibir e vou retirar as linhas de grade. Para quê? Para o meu painel ficar branco, para o meu painel ficar sem dado nenhum. Depois eu vou começar inserindo uma forma que é onde eu vou encaixar os meus botõezinhos. Tá vendo que eu tenho uma forma aqui? Então eu vou vir aqui inserir ilustrações, formas e vou escolher aqui, ó, o retângulo de cantos arredondados. Vai no olho mesmo, tá, gente? Vou colocar ele aqui, mas como meu fundo ainda está branco, só pra gente trabalhar aqui com a segmentação de dados, eu vou deixar roxinho por enquanto, tá? Então vamos lá. Dinâmicas. Para eu poder fazer com que esses dados se conversem com os botõezinhos, primeiro eu preciso inserir. Então eu vou clicar em qualquer uma das minhas dinâmicas, vou vir aqui ó, em análise da tabela dinâmica e escolher a opção inserir segmentação de dados. Quando eu clico no botão inserir segmentação de dados, ele vai trazer para mim o nome das colunas da minha base, ó. Vou cancelar e vou voltar lá na minha base. Dá uma olhada, ó. Esses nomes aqui, ó, nome do participante, idade 2, profissão. Vou escolher aqui a segmentação por nome do participante, tá? Ok. E aí ele vai me trazer caixinhas de texto com o nome dos participantes. Tá vendo aqui, ó? As caixinhas de texto, os botõezinhos, né? Vou chamar de botõezinhos. Quando eu clico aqui, ó, no nome Beatriz, ele muda aqui. Só que presta atenção, ó, percebe que ele não conversa com as outras tabelas dinâmicas. Ele mudou só a primeira que eu selecionei. Então, como que eu faço para que esses botões, eles conversem com todas as outras tabelas dinâmicas, que foi bastante que a gente inseriu aqui? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou limpar aqui o filtro, tá? Eu vou vir aqui, ó, clicando na segmentação de dados. Segmentação. Conexões do relatório. Lembra porque eu falei para a gente nomear as tabelas dinâmicas, para a gente não se confundir aqui, ó, para a gente saber qual que é a informação. Você vai selecionar a tabela que você quer que converse com esses botões. Tem algumas que nesse relatório aqui eu não quero que converse, que é, eu não quero que o grupo 2, a grupo 2 mude, eu quero que a grupo 2 seja sempre isso aqui, porque eu quero fazer quero apresentar esse dado de forma geral, tá? Então eu não quero que mude aqui. E eu quero também que essa daqui, da classificação da idade, eu não quero que essa mude, tá? Eu quero que ela faça aí que fique para sempre assim, tá? Eu não quero que tenha nenhum filtro, eu quero que permaneça sempre a mesma, tá? Eu quero que, independente se sair o participante ou não, ficar o participante ou não, eu quero que fique a mesma coisa, independente do que eu selecionar, tá? Lembrando que, se você quiser que aqui apareça atualizado de acordo com o número de participantes que foi eliminado ou não, é só você voltar lá na aula anterior e inserir aqui na nossa tabela dinâmica esse filtro de status, tá? Eu vou até adicionar ele aqui agora. Vou vir aqui em status, volta lá no outro vídeo para você ver como faz direitinho, tá? Selecionar vários, tirar o eliminado e dar OK. E esse aqui também, ó. Colocar lá o filtro de status
selecionar vários, vou tirar o eliminado, tá? E agora eu vou fazer a conversa aqui com a segmentação de dados. Então, eu não quero que mude nem classificação de idade e nem o grupo 2. Então, seleciona a segmentação de dados, segmentação, conexões com relatório. Seleciona tudo, menos aqui vai mudar. Então, vou selecionar todas. Ó, grupo 2 não. Idade, nome, número de participantes, profissão e status, tá? Menos classificação de idade, nem grupo 2. Ok? Por isso que eu falei para renomear, para ficar mais fácil de achar, tá? Agora, quando eu clico num botãozinho, ele muda tudo, ó. Tudo se conversa. Eu cliquei aqui na Beatriz, vai aparecer o nome da Beatriz, a profissão da Beatriz, o estado a qual ela pertence, e aí já vai interferir nessa tabelinha que a gente criou aqui, as estalecas dela, a idade dela, de qual grupo que ela pertence, qual é a classificação dela no momento e a contagem dos participantes. Deixa eu retirar essa, que eu também não quero que essa daqui tenha vínculo, eu não quero que mude, eu quero que permaneça só o total de participantes. Então, volta lá na conexão de relatório e retira aqui, ó, número de participantes. Ok, pronto, aí ele retirou, não vai ter interferência. Então, para isso que servem os botõezinhos, é pra gente fazer a classificação. O que eu vou fazer? Eu vou cuidar da estética desses botõezinhos. Então, eu vou dar um Ctrl X nessa segmentação de dados. Vou lá na minha planilha que eu acabei de criar e vou dar um Ctrl V. Porque eu quero cuidar da estética dela aqui, porque ela vai ficar aqui no meu painel. Então, eu quero que ela fique dentro desse retângulo de cantos arredondados. Eu quero que ela fique aqui. Só que ainda não tá legal isso aqui, né? Não tem nada a ver com o que a gente fez aqui, né? Nem parece que foi colocado uma segmentação de dados. Então, como que a gente transforma nisso daqui? Como que a gente faz ela ficar invisível? Como que a gente faz ela ficar só com os botões? Primeiro, eu venho aqui em segmentação e eu posso aqui em cima escolher o número de colunas, ó. E conforme eu vou aumentando, ó, ele vai aumentando o número de botõezinhos que ficam à minha disposição, tá? E aí você vai ajustando, ó. Eu gosto de colocar de um jeito que fique só 2 fileiras. Então, você vai aumentando até aparecer só 2 fileiras, ó. Deixa eu esticar um pouquinho aqui. Ó, tá vendo? Então, eu aqui coloquei 13 colunas, né? Porque são 26 participantes, né? Então, 13 colunas acaba sendo o suficiente, tá? Vou diminuir aqui. Se você quiser diminuir o tamanho, né, desses botõezinhos, você pode vir aqui na altura, tá vendo? Você consegue deixar bem pequenininho, bem fininho. E aí vai depender muito da estética da sua segmentação de dados, tá? Você também pode trocar essa legenda aqui em cima, onde está o nome do participante. Você pode deixar sem nada. E aí você consegue colocar uma caixinha de texto aqui depois. Quando a gente estiver falando de layout, a gente vai arrumar todas essas coisinhas que ficaram faltando, tá? Então, você pode ou deixar assim, para a pessoa ter a opção de selecionar mais de um aqui, né? De repente, a pessoa quer ver mais de um participante e depois limpar o filtro. Ou você pode deixar que nem eu deixei aqui, que eu deixei somente os botõezinhos com o nome dos participantes. Como que eu faço isso? Vou selecionar a caixinha de segmentação de dados, botão direito, configurações da segmentação de dados. E aí você pode retirar aqui essa opção exibir cabeçalho. Outra configuração que eu vou mudar aqui também nessas configurações é ocultar os itens sem dados, né? Porque se de repente você excluir alguma linha de lá do seu relatório base, não fica cinza aqui, não fica sem dados. Toda vez que não tiver alguma informação, ele vai ocultar. Ok? E olha só como é que muda, já mudou o visual, tá vendo? Sem o título, eu vou até aumentar um pouquinho a altura, diminuir aqui e deixar os botõezinhos assim mesmo. Ai, Júlia, mas ainda não está transparente. Como que eu faço para deixar essa segmentação de dados transparente? A segmentação de dados, ela não fica transparente.
tá? Ela tem essa pequena limitação. Então, o que a gente faz? A gente faz uns truques para poder deixar ela visualmente mais bonita. E é por isso que eu coloquei esse retângulo de cantos arredondados aqui atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na segmentação, eu vou escolher uma cor de botão que apareça no roxo, tá? Deixa eu ver se tem alguma bonitinha aqui, pra não ficar também muito... pra não agredir tanto os olhos, tá? Então, nesse primeiro momento, eu vou escolher essa cinza aqui, ó, que ela, quando seleciona, o nome selecionado fica em branco, tá? Eu vou escolher essa, depois quando a gente for montar o painel, a gente muda depois, tá? Selecionando os nomes, eles estão selecionando vários, tá? Então, como é que a gente faz para limpar isso, ó? Eu clico com o botão direito, tiro aqui, ó, limpar filtro D, clico com o botão direito de novo e retiro a seleção múltipla, tá? Agora ela vai selecionar apenas uma pessoa, tá? Aí vai ficando cinza a pessoa que for selecionando. Limpar filtro D. Isso é uma limitação que acontece quando você retira o cabeçalho, porque aí some aquela opção de limpar o filtro, né? Então, fica aí a seu critério o que você acha que é mais fácil. Se é retirar o filtro, se é retirar o cabeçalho ou manter o cabeçalho, tá? Então, vamos mudar aqui a perfumaria? Vamos. Escolhi a cinza, botão direito, duplicar. E aí, quando eu escolher duplicar, eu vou vir aqui na opção segmentação de dados inteira, formatar. E aqui no preenchimento, eu não consigo deixar sem cores, tá? Eu tenho que escolher obrigatoriamente uma cor para ele. Então, eu vou escolher a cor do meu quadrado aqui, no meu retângulo de cantos arredondados, tá? Eu acredito que seja essa cor. Eu acredito. Tô em dúvida se é essa ou essa. Deixa eu testar, ver se é essa. Se não for, depois a gente troca. Seleciona, dá OK e OK. Ah, mas não mudou. Não mudou porque a personalizada tá aqui, ó. A personalizada tá aqui. Ficou bem diferente. Então, vamos lá de novo. Agora que já tá personalizada, eu consigo modificar. Então, clica com o botão direito, modificar. Segmentação de dados inteira. Formatar. O preenchimento tá muito escuro, então esse aqui é um pouquinho mais claro. OK. E OK. Olha, já acertei na cor, tá vendo, ó? Parece que tá transparente. E agora como que eu faço para tirar essa linha em volta? A mesma coisa, ó, botão direito, modificar, segmentação de dados inteira, formatar. E agora eu vou vir aqui na borda, ó. Nenhuma. OK. OK. Olha aí os botõezinhos funcionando e acontecendo. E aí eles já começam a conversar. Isso aqui vai ficar mais bonito, vai fazer mais sentido quando a gente começar a colocar os gráficos, tá? E aí quando você coloca o gráfico aqui ou coloca as informações do participante, aí a segmentação de dados vai fazer mais sentido na sua vida.